O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essas perguntas que Jesus fazem estão bem na metade do itinerário de formação dos seus discípulos e discípulas. As perguntas que Jesus hoje faz é para nós, seus discípulos e discípulas. A pergunta fundamental que a gente deve se fazer: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus? Será que a gente o conhece de verdade? Será que a gente já fez este encontro? Eu não falo encontro com uma doutrina, não vamos falar do encontro com conceitos teológicos, não. Será que nós já fizemos o encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo? Isto é fundamental para a nossa vida de cristãos, porque o segredo messiânico deve ser agora espalhado, não deve ser mais guardado. A última frase que ele ordenou aos discípulos, que não dissessem ninguém que ele era o Messias. Não, agora nós precisamos proclamar que Jesus Cristo é sim o Messias, o Filho do Deus vivo, como proclamou Pedro. Essa última parte do Evangelho não cabe mais a nós agora. Depois dos eventos, dos mistérios da paixão, morte e ressurreição, este segredo messiânico não pode mais ficar escondido, porque quem se encontra com Jesus se encontra com uma grande alegria. Tem uma alegria que permeia o seu coração para a vida toda, e ele não esconde para si essa alegria, ele a proclama para os quatro cantos do mundo. E é esse encontro que nos motiva a sermos aquilo que somos como discípulos e discípulas missionários. O que dizem por aí ser o Filho do Homem? Naquela época de Jesus, muitos queriam conhecer Jesus. E depois Jesus faz outra pergunta: e vós, vocês, quem dizem que eu sou? E aí que vem uma resposta que é rocha firme, que é a fé de Pedro, que recebeu como dom do Pai dos céus. É sobre esta rocha que a igreja cresceu, sobre esta profissão de fé de Pedro, que reconhece em Jesus, sim, aquele Messias, o ungido, o Cristo esperado pelo antigo povo de Israel, mas não só,
reconhece também que este homem que vinha passando, fazendo o bem com palavras e gestos, ele é o Filho de Deus. O Verbo que estava com Deus desde a eternidade, veio e habitou entre nós. Veja, quem que é Jesus? Primeira noção que nós podemos ter. Um homem da maior humildade possível. Porque São Paulo diz, sendo de condição divina, ele não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se e assumiu com tanta humildade a condição de ser humano. Então Jesus sim assume por inteiro a nossa vida humana. Sendo Deus, ele se esvazia totalmente na humildade e nasce pobre, numa família de pobres em Belém, sim, da descendência de Davi, que eram José e Maria, sim, mas não nasce no centro de Jerusalém, nem no templo. Vejam, irmãos e irmãs, Jesus não vem nem da casta sacerdotal, nem do grupo dos fariseus que se achavam separados e entendidos nas Sagradas Escrituras, nenhum outro grupo político, não. Jesus nasce pobre e humilde e como leigo na sua vida. Ele não era sacerdote, Jesus não era padre, não assumiu a função sacerdotal do templo, ele era um leigo. Ele começa a sua vida pública como um pregador itinerante, proclamando sim o reino de Deus e convidando todos à conversão. E dando o anúncio para os que seguiam mais de perto do seu segredo messiânico. Diz, olha, este ungido, este Cristo, tem o caminho da cruz, vai morrer, mas ressuscitará no terceiro dia. Quase ninguém entendeu isso, mas ele proclamava este anúncio do reino de Deus que estava já presente, próximo entre eles. E este Jesus que começou o movimento messiânico fazendo o bem, curando os doentes, expulsando demônios, aproximando prostitutas, crianças, acolhendo a todos. Então reconhecer este Jesus manso, humilde. Muitas vezes ele dizia, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, quem conhece a mim conhece o Pai. Eu me coloquei aqui nesta terra como servidor e lavo os vossos pés, para que também vocês possam fazer a mesma coisa que eu fiz. E Ele nos deixou para a gente se encontrar com Ele, alguns lugares privilegiados. Ele, como palavra viva do Pai, o Verbo que se fez carne, disse, vocês vão me encontrar na Sagrada Escritura. A palavra de Deus é um lugar de encontro privilegiado para se encontrar-se com a pessoa de Jesus. Então você quer fazer um encontro pessoal com Jesus? Busque nas Escrituras. Porque o mundo de hoje também diz muita coisa sobre Jesus. Dan Brown, no Código da Vinci, disse muita bobagem sobre Jesus. No filme Jesus Cristo, Superstar, se disse muita coisa errada, porque se procura conhecer só o lado humano de Jesus. E se esquece da profissão de fé que Pedro fez. Um outro lugar privilegiado de encontro com Jesus é na pessoa do próximo, especialmente daquele que mais sofre. Quem de nós, quando vê um doente que não tem mais nenhuma força num leito de cama, não vê a própria imagem de Jesus? E tantos outros rostos que sofrem, que padecem. Então, ver a pessoa de Jesus também. Olha, eu vou dar um exemplo. Santa Madre Teresa de Calcutá, quando ela viu um homem jogado no lixo, e ele disse assim, tenho sede. E ela arrumou água para ele, depois recolheram este homem. Mas quando ela chegou em casa, na capela, ela começou a meditar,
diante do Santíssimo e do Crucificado. E ela ouvia estas palavras: tenho sede, tenho sede. Veja, Madre Teresa de Calcutá fez o encontro com Jesus, pessoal, nesse homem jogado no lixo. São Francisco de Assis fez o encontro pessoal com um leproso, do qual num primeiro momento ele sentiu nojo. Um outro lugar privilegiado de encontro com Jesus, encontro pessoal, na vida de oração, sim, na palavra, no encontro com o próximo, mas também é na Eucaristia. Todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão fazendo em memória minha, deste mistério pascal, desta passagem que eu fiz. Foi assim que os discípulos de Emaús também reconheceram e seus olhos se abriram para verem Jesus. As chaves para quem serve na igreja é diferente do poder das chaves do que a chave do poder. Não confundamos. Se estou aqui por um tempo determinado, e talvez seja breve o meu fim aqui, é para serviço da comunidade. Poder na igreja significa servir. Pedro recebeu o poder de ser o primeiro coordenador entre o grupo dos 12, e assim se constituiu a igreja nascente, para servir em primeiro lugar a sua comunidade. Então, ter autoridade significa servir. Somos 1.500 lideranças, e na igreja é um grande jardim, e que pode ser colorido com muitas flores. Mas ser papa, ser bispo, ser pároco ou ser padre, ser religioso, religiosa, é assumir um poder de servir. Senão, entramos na mesma mundanidade de tantos poderes corruptos e desonestos que existem por aí. E como isso decepciona, como isso é chato, quando escandalizamos as pessoas e que estamos à frente como lideranças, especialmente lideranças religiosas. Então nós precisamos ser testemunhas, porque encontramos-nos com Jesus.